E se tratando do Tocantins, nunca é bom afirmar com tanta categoria. Mas se o roteirista do estado não mudar de novo, jogar o tabuleiro pro alto, o governador Wanderley Barbosa será o primeiro governador a concluir um mandato de 4 anos desde 2006. Ou seja, estamos em 2026, então há exatos 20 anos, 2 décadas, que nós não temos um governador que termina o mandato. Eu vivi um momento, uma situação cômica, né, antes da data limite, que era o pessoal batendo, garantindo para mim que não, o governador ia renunciar. E quanto mais o Wanderley falava que não ia renunciar, mais esse pessoal tinha certeza que ele ia renunciar. E eu falava, gente, não existe ambiente político, não existe condições nesse momento do Wanderley renunciar. Sobretudo, por dois motivos eu sempre coloquei, vocês acompanham aí. O primeiro é a divergência com o vice, né? Não é a divergência, é uma inimizade com o vice-governador Laurez Moreira. Como que você... Seria o primeiro caso, talvez, na história do Brasil, talvez um dos poucos da história da humanidade, em que o incumbente renuncia o mandato de ao bel prazer, se a sua vontade, deliberadamente, propositadamente, para entregar o comando político ao inimigo. Eu nunca vi isso na história. Nunca vi. Porque é isso que ia acontecer. Aí o que acontece? Bom, o Wanderley simplesmente ele ia entregar o cargo para o seu inimigo. O seu inimigo, no mesmo dia de posse, ia demitir todo mundo ligado ao Wanderley. Todo mundo. Não estou falando só de secretário, subsecretário. Eu estou falando de indicações de líderes, indicação de deputados ligados ao Wanderley, indicação de todo mundo. Todo o pessoal do Wanderley, do estado inteiro, ficaria a pé. Tá, e aí você fala, bom, o Wanderley está eleito senador. Como estaria eleito senador com todo o povo dele, quem pede voto para ele, muito irritado com ele? Quem pediria voto para o Wanderley? Ou ele só por ser o Wanderley por si só, ele estava eleito senador? Não é assim que funciona a coisa, tá? Não é assim que funciona. Segundo ponto, o acordo em Brasília, como o próprio governador falou, que recebeu todo o apoio do senador Eduardo Gomes, da senadora Dorinha, embutia, obviamente, o Palácio Araguaia como parte do pacote, né? É lógico, é lógico que a Dorinha e o Gomes podem ter grande amizade pelo Wanderley. Mas o que estava em jogo é você tomar posse da joia da coroa para disputar a eleição com ela, que é o palácio, que é a estrutura do governo, é isso que eu estou dizendo. Então, você com o Wanderley de volta, lembra que o Laurez vinha se fortalecendo, mas que o governo dele ainda patinava em questões internas. Eu lembro de uma pesquisa que saiu dias antes do Laurez deixar o governo, em que ele estava apenas 9 pontos atrás da Dorinha, e uma pesquisa que é ligada ao PL. Então eu falei assim, a Dorinha perdeu a eleição. Se naquele momento o Laurez patinando, que pretendia, estava preparando para começar um projeto de apoio forte aos municípios agora em fevereiro, o Laurez ia ganhar aquela eleição. Então, como você vai entregar, por mais que tem gente que fala, não, mas o Wanderley vai entregar o estado todo arrebentado. Bom, primeiro, quem vai se lascar a ele, porque ele vai ter que prestar contas, enfim, tem algum problema na história dele, podia ter um problema junto ao Tribunal de Contas, etc e tal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que máquina de governo é máquina de governo, faz diferença. Por mais que esteja em dificuldades, faz diferença numa campanha. Então, a Dorinha e o Gomes seriam traídos pelo Wanderley se ele renunciasse ao mandato para entregar o governo ao Laurez Moreira. Então, não havia ambiente possível. Então, neste momento, se o roteirista do Tocantins não aprontar com a gente novamente, o Wanderley será o primeiro governador a terminar o mandato. Não só isso, olha só, o Wanderley é o primeiro governador a terminar o mandato sem direito à reeleição em 24 anos.
24 anos. O último foi Siqueira Campos. Siqueira foi eleito em 94, reeleito em 98. Em 2002 ele não tinha direito à reeleição, apoiou Marcelo Miranda. Isso nunca mais ocorreu no estado. Há 24 anos que um governador não termina esse ciclo de 8 anos, entrega e se fica sem direito à reeleição. Todos foram tampões e tiveram direito à reeleição. Né? Lá atrás tivemos o Gaguinho, depois tivemos o Sandoval, depois tivemos o próprio Carles, depois tivemos o próprio Vanderlei. Né? Todos eles terminaram o mandato indo para a reeleição. Ou seja, e o Vanderlei também nesse aspecto é um segundo tabu que ele derruba. Né? Então o primeiro governador a terminar um ciclo de 4 anos em 2 décadas e o primeiro governador a terminar o mandato sem direito à reeleição em 24 anos. Olha como que nós estamos. Isso é bom, já falei para vocês. O governador vai ter a cabeça mais fria para poder cuidar das contas públicas, fechar as contas bonitinho, entregar para o seu sucessor ou sua sucessora, quem seja, com o estado ajeitado. Isso é importante. Importante para o Tocantins, para o futuro do Tocantins. E eu fiz aqui um mapinha, mais ou menos, está aqui a matéria que a coluna do CT soltou, né, sobre esse fato que o Vanderlei, então, ele não vai renunciar para disputar o Senado e pode ser o primeiro a concluir o mandato desde 2006. Isso é muito, muito histórico para nós e talvez inédito no Brasil, né? E eu fiz aqui, então, um mapinha aqui para vocês acompanharem essa trajetória histórica. Olha lá, em 1º de janeiro de 2023, o Siqueira dá posse ao Marcelo Miranda. Ok? Aí o Marcelo termina, aí nesse período nós temos um momento histórico, que é o rompimento da União Tocantins. O Marcelo rompe com o Siqueira em 2005, em 2006 vai para a reeleição contra o Siqueira, ganha, e em 1º de janeiro de 2007 o Marcelo Miranda toma posse como governador reeleito. Isso, então, essa foi a última vez que ocorreu no estado que um governador terminou o seu mandato de 4 anos. Aí nós tivemos em setembro de 2009 a cassação do Marcelo Miranda pelo Tribunal Superior Eleitoral, dentro daquele recede 698, né, que o Siqueira e a União Tocantins moveu contra ele, e assume então o Carlos Gaguinho, então, pelo MDB. Tá? O Gaguinho não consegue se reeleger em 2010, perde para o Siqueira, que toma posse em 1º de janeiro de 2011. Em abril de 2014, o Siqueira e o João Oliveira, seu vice, renunciam e o Sandoval é empossado. No entanto, aí vem o Marcelo Miranda, pelo MDB, candidato a governador em 2014 novamente, vence Sandoval e assume em 1º de janeiro de 2015, mas é cassado em março de 2018, e aí toma posse o governador Mauro Carles, ok? O Carles, ele vence a eleição 2018, né, naquela época, concorrendo contra Carlos Amasta e o jurista Marlon Reis. Tinha outros candidatos menores, mas os dois principais. O Carles ganha e toma posse em 1º de janeiro de 2019, com o Vanderlei Barbosa de vice. Em outubro de 2021, o Mauro Carles é afastado, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. E o Vanderlei assume o governo, então, em outubro de 2021. Em 22, o Vanderlei é reeleito, né, ele ganha do Ronaldo Dimas e toma posse em 1º de janeiro de 2023. Ainda nós tivemos um susto aqui, né, porque em outubro de 2025 o Vanderlei é afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, dentro da Operação Fames 19, e o Laurez Moreira, o vice, assumiu, mas em dezembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal revê a decisão do STJ e devolve o comando do Estado para o governador Vanderlei Barbosa, e é nesse pé que estamos, né? Nesse pé que estamos, e vamos ver se prossegue. Tem muita gente que fala, vai falar, ninguém tem bola de cristal. Não vem, vai cair, ninguém tem bola de cristal. Agora, tudo pode ocorrer. Nós temos precedentes, o nosso histórico, a nossa ficha corrida do Tocantins é grande, então tudo pode acontecer, e isso é muito ruim para o Estado,
Isso não é só a instabilidade política que é ruim, mas ela gera a instabilidade jurídica, que gera a instabilidade econômica, você afasta investimentos, você diminui a arrecadação, você diminui a geração de emprego, enfim, não é bom para o Estado. O que nós temos que dar para nossa população e para aqueles que querem investir no Estado, que estão no Estado e que estão fora do Estado, é segurança política e jurídica, é estabilidade. Então, torcer para que um governo caia é torcer não contra o governo, é torcer contra o Tocantins, tá? Então, eu acho muito ruim. Eu espero que a gente consiga terminar esse ciclo, que seja uma página virada e que o próximo governador ou governadora, eles possam concluir o seu mandato de 4 anos com tranquilidade. E se tiver que ser reeleito, que seja reeleito e concluir os outros 4 anos. Enfim, seguir a vida normal que todo Estado segue, porque nós não podemos mais ter esse custo político, econômico, jurídico absurdo sobre um Estado que tem um futuro tão grande, que tem uma capacidade de prosperidade enorme como nós temos, tá bom? Esse é meu desejo mesmo, que vamos decidir no campo político e que o campo jurídico é lógico também que se tiver que ser, se não tiver outra história, fazer o quê, né? Mas a gente torce para que não ocorra, para que realmente a gente vire essa página escura, essa página ruim da história do nosso querido Tocantins. E eu convido você a se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais, nossas redes sociais estão bombando, tá? E curtir esse vídeo, compartilhar pra ele longe e seja nosso parceiro no CCT Mais Independente, pessoal, é muito importante pra gente ter um site cada vez mais independente, cada vez mais a serviço da democracia aí do Tocantins, por apenas R$15 mês, é uma mixaria, não dá quase uma coquinha que você vai pagar, não faz falta nenhuma para você, mas ajuda a gente no volume a conseguir uma independência ainda maior, a fazer um serviço de muito mais qualidade ao nosso Estado, que tanto precisa, como nós mostramos nessa história agora, beleza? As informações estão aqui na descrição desse vídeo.